Hoje é a parte 2 da aula que a gente teve na semana passada. Como a gente viu lá atrás, os ossos, como eles são compostos, as células, né? Espero que vocês tenham dado uma revisãozinha que vai ser preciso para vocês entenderem um pouco mais hoje dessa parte mais fisiológica, né? Então, a gente viu uma parte um pouquinho mais morfológica, histológica também, e agora a gente vai ver a parte de regulação de cálcio e fosfato, né? Então, essa é uma função muito importante dos ossos que desempenha no organismo, como uma das principais funções. Então, por que a gente vai estudar principalmente cálcio e fósforo dentro dos ossos, sendo que eles têm vários outros minerais, né? Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra qual a porcentagem desses minerais dentro dos ossos. Então, a gente vê que a maioria é composta por cálcio, né, 26,7%, e fósforo, 12,5%, e uma menor quantidade de outros minerais. Então, a gente vê a importância que tem esses dois minerais dentro dos ossos, que está inserido nesses ossos. Então, aqui é só dando mais ênfase, né, no cálcio e no fósforo. E a gente vai ver agora a importância que tem o cálcio dentro do organismo e o fósforo, né? Então, o cálcio, ele tem diversas funções dentro do organismo, sejam elas funções celulares, né, estão ligadas diretamente à função relacionada à célula, e funções extracelulares. A gente vai ver agora as principais funções celulares. Se vocês lembrarem um pouquinho, vocês vão lembrar que o professor já falou para vocês em muitos momentos do cálcio, mesmo que indiretamente, né? Então, vocês vão lembrar, por exemplo, que para contração muscular, a gente precisa do cálcio, né, que vai ser liberado, e a gente precisa também do cálcio naquela ligação das fibras, da actina com a miosina, no encurtamento do sarcômero. Então, ela é muito importante, como função geral, na contração muscular, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar o microfone e perguntar, tá? Porque aqui eu só estou vendo a tela, não estou vendo mais vocês, mas vocês podem perguntar aí que eu paro. Vou ficar olhando no chat. E repito aqui, a Alana também vai ficar olhando aqui as mensagens, se vocês quiserem mandar alguma coisa, tá? Para repetir algum mecanismo que eu falar, tá? Então, é muito importante na contração muscular, né? Na exocitose, vocês lembram que a exocitose é a liberação de substâncias, né, posterior da célula. Então, o cálcio, ele é importante porque ele ajuda na contração dessas vesículas até a membrana e fazendo a sua liberação posterior. Então, por exemplo, um exemplo de exocitose que a gente tem é a liberação dos neurotransmissores, tá? Então, isso só é possível porque o cálcio, ele ajuda na contração dentro da célula, que leva essas vesículas até a parte exterior da célula e consegue, então, fazer a liberação, tá? Vocês lembram que os hormônios, os neurotransmissores, eles ficam estocados dentro de grânulos, né? E esses grânulos, eles estão ali pelo citoplasma. Mas, para que eles saiam, eles precisam ser levados até a membrana para serem liberados naquelas bolsinhas lá nos grânulos que eles ficam estocados. E isso que faz essa função é o cálcio. Sempre é bom a gente lembrar que, para muitos mecanismos dentro da célula, a gente precisa de dois componentes principais, que é o cálcio e o ATP. Então, quase tudo dentro do organismo, a gente precisa de cálcio e ATP. Então, essa é uma das funções celulares que o cálcio tem, né? Como a gente vê, que é a contração muscular e a exocitose. Uma outra função é a atividade celular nervosa, como vocês viram também que acontece lá a comunicação neurônio-neurônio, ou mesmo a comunicação neurônio e músculo, seja ele estriado, seja ele liso, cardíaco, né? Então, aqui, a atividade celular nervosa, ela também depende do cálcio, porque, como a gente falou, está muito ligada a essa atividade anterior aqui, que é a exocitose, tá? Então, se eu não tiver essa liberação desses grânulos, os neurotransmissores, eles não conseguiriam sair dessas vesículas dentro de um neurônio pré-sináptico, por exemplo, e serem liberados lá no espaço da sinapse, né? Nesse espaço aqui, interneurônios. Então, ele é importante também nessa atividade celular, permitindo a liberação de um neurotransmissor que vai passar de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico, e assim permitir a comunicação interneurônio ou a comunicação de neurônio com uma célula posterior, por exemplo, uma fibra muscular. Ele é importante também como um segundo mensageiro intracelular. Vocês vão ver mais adiante lá com o professor Eric que existem os tipos de sinalização interna na célula para que a célula responda a um estímulo externo. Então, por exemplo, um hormônio. Os hormônios, eles se ligam a receptores na membrana celular, alguns tipos de hormônios, né, e outros se ligam a receptores citoplasmáticos ou nucleares. Dentro desse tipo de comunicação, de ligação de um neurônio, de uma substância com a célula, existem lá dentro da célula diversas modificações.
E essas modificações, elas vão seguindo em cadeias. E o cálcio, ele funciona como um segundo mensageiro, fazendo como se ele fosse, que é dita lá na membrana celular, até chegar no núcleo. Então, ele é chamado de segundo mensageiro, porque ele leva essa mensagem como se fosse aqui um correio, que vai entregando essa mensagem até chegar no destino final dentro da célula, para que o organismo produza uma resposta biológica, seja ela produzir uma proteína, por exemplo, em resposta a um hormônio, tá? Então, esse segundo mensageiro também é um dos papéis intracelulares do cálcio. Além disso, o cálcio ele também participa na ativação de enzimas. Então, ele ajuda nessa fosforilação, ajuda na ativação dessas enzimas dentro da célula, para que aconteça lá dentro as reações necessárias para ela produzir a resposta biológica necessária a qual ela foi estimulada. Tá? Então, essas 5 principais funções aqui, dentre muitas outras dentro da célula, né, que a gente conhece. Então, esses aqui são os exemplos mais cotidianos que a gente pode demonstrar para vocês. Vocês já viram tudinho, essa primeira parte aqui, e essa segunda vocês vão ver ainda na parte de fisiologia endócrina, tá? Então, guardem essa informação, a importância do cálcio dentro do organismo. Quais são as funções extracelulares, né, que não está ligada diretamente ao que acontece dentro da célula, mas que é tão importante quanto isso? A coagulação sanguínea, então vocês veem aqui no exemplo, que tem aquele frascozinho, aquele tubo de coleta de sangue, que tem o EDTA lá dentro. Por quê? O cálcio, ele faz parte do processo de coagulação, então ele ajuda nesse processo de coagulação sanguínea. Quando a gente coloca esse líquidozinho dentro do tubo para coleta de sangue, a gente tem o EDTA, que é um fator que vai inativar o cálcio que está presente no sangue que vai ser coletado. Então, por exemplo, se a gente não tivesse esse anticoagulante, por isso que ele tem esse nome de anticoagulante, o cálcio, ele rapidamente ativaria, né, junto com os fatores de coagulação, e o sangue ele iria coagular aqui dentro. Mas esse líquidozinho, que é o EDTA, ele faz o bloqueio do cálcio, então o sangue ele consegue ficar ainda fluido lá dentro, né, não tem a coagulação, para que possa ser feita uma análise mais fidedigna daqueles componentes. Além disso, extracelular, o cálcio ele ajuda na manutenção da estabilidade e da ligação das membranas. Então, vocês viram que as membranas, elas seguem um modelo fluido, né, de mosaico fluido, que tem fosfolipídios, tem proteínas, e o cálcio ele ajuda na estabilidade dessas membranas, na ligação que elas fazem lá, para ajudar na proteção da célula. Uma outra função extracelular que a gente viu também, que faz parte lá, é a integridade estrutural de ossos e dentes, né? Então, o cálcio, a gente pensa nos ossos, pensa nos dentes, eles estão também ligados, o cálcio e fósforo estão ligados nessas funções. Além disso, um exemplo, por exemplo, a formação da casca do ovo, né? Tu sabe que quando, por exemplo, esses animais que fazem a ovoposição, eles têm uma deficiência de cálcio, eles produzem ovos mais quebradiços, e com isso, aquele animal que nasceria desse ovo, ele fica mais exposto ao ambiente quando vai nascer, então é importante que essas fêmeas que produzem ovos, elas tenham um bom estoque de cálcio para que elas possam gerar filhotes dentro dessas cascas de ovo, que vai ficar protegido de uma certa forma, porque o cálcio faz parte também dessa formação. E o fosfato, né? A gente fala muito do cálcio, mas o fosfato também ele tem funções, assim como o cálcio, celulares e extracelulares. A gente vai ver agora as funções celulares. Assim como o cálcio, só que o fosfato ele é parte integrante da membrana. Porque, como vocês viram lá na biologia celular, também na fisiologia, a membrana ela é composta por lipídios, por proteína, e esses lipídios eles também são fosfolipídios. Então, como o próprio nome já diz, a gente tem a parte de fosfato aqui, ó, e de lipídios que unidos, né, dando aquela característica da membrana. Então, ele faz parte da própria membrana celular. Então, vocês veem a importância que o fósforo tem dentro da célula. Além disso, também faz parte integrante de componentes intracelulares. Olha a importância vital que ele tem aqui. ATP, ADP, ácidos nucleicos e fosfoproteínas. Então, imagina que tudo que a gente faz tem gasto de energia, né? Desde vocês estarem estudando, vocês estarem ouvindo, estarem digitando no celular, qualquer coisa, vocês vão gastar energia. Então, o fosfato, né, ele está ligado, a gente tem aqui a molécula de ATP, né, o trifosfato de adenosina, ADP, difosfato de adenosina, tudo isso contém fósforo. Então, a importância dessa molécula dentro do organismo. E quais seriam exemplos de funções extracelulares? Sistema tampão no sangue, né? Então, ele faz esse sistema de tamponamento
para que fique equilibrado o pH sanguíneo, né? Quando está muito ácido, por exemplo, então ele vem como um sistema tampão dentro do sangue para ajudar a equilibrar o pH. Manutenção também, assim como o cálcio, da integridade estrutural dos ossos e dentes, e a secreção salivar, que é rica em fósforo, ela é importante para o funcionamento do rumen. Vocês vão ver depois, na fisiologia da digestão, que quanto mais o animal ele rumina, que é aquela remastigação e a mastigação, ele vai produzindo os ácidos, ele vai produzindo esse tipo de ácido, e o pH do estômago ele vai diminuindo. Então, o fósforo ele vem como um sistema de tamponamento, assim como no sangue, né, para evitar que muito ácido ele não seja tamponado, né? Então, um desequilíbrio lá dos estômagos dos ruminantes. Então, a secreção salivar, ela é rica em fósforo, principalmente para fazer esse equilíbrio também aqui no processo de digestão. Vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. Bom, como a gente falou, ela é muito importante, né? Porque tudo dentro da célula, no organismo, ele depende de energia, ATP, e depende também de cálcio. São os dois componentes principais que fazem os organismos funcionar. Mas como que o organismo faz para manter esse equilíbrio dentro do corpo do animal ou da pessoa, por exemplo, né? Ele vai se dar a partir da regulação hormonal. Porque esses níveis, eles são muito precisos dentro do organismo. Então, qualquer extrapolamento, ou para mais ou para menos, ele sinaliza o organismo de que precisa voltar para o equilíbrio, porque eles funcionam em níveis muito ajustados, tá? Então, os principais hormônios que estão envolvidos, e agora vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque a gente costuma confundir um pouco, assim, depois que, se não ficar muito atento, mas é só vocês entenderem a função de um, por exemplo, e do outro ela vai ser uma função mais contrária. A gente já vai ver um pouco mais para frente. Quem são os principais hormônios que estão envolvidos na regulação do equilíbrio do cálcio e do fósforo? São 3, tá? Paratormônio, chamado de PTH, então geralmente vocês vão ver escrito no livro PTH, que é o paratormônio. Como o próprio nome já diz, ele é hormônio produzido nas glândulas paratireoides. Vocês já vão ver onde ela está. Calcitonina, que é o hormônio que é produzido na tireoide, e a vitamina D, ou 1,25 de hidrocolecosferol. É a vitamina D ativa, tá? Então, essas 3, a vitamina D vocês já devem ter mais ou menos noção de que ela é importante, né, para manutenção dos ossos, saúde dos ossos, tá? Mas esses 3 hormônios, eles são muito importantes na nossa regulação que acontece no nível de cálcio e de fósforo. Bom, essa regulação, aqui só uma frase-chave para vocês, ela é essencial para manter a homeostase, né? A homeostase, vocês já viram que é aquele equilíbrio que o organismo funciona, e envolve os mesmos sistemas, ou seja, paratormônio, calcitonina, vitamina D. A proporção fisiológica é de 2 de cálcio para 1 de fosfato. Bom, estou falando do primeiro hormônio, a gente vai falar do paratormônio, chamado de PTH, como eu falei para vocês. Então, o PTH, ele é o principal hormônio que está envolvido na regulação do cálcio e fosfato, tá? Como já falei também antes, ele é produzido pelas glândulas paratireoides. O nome dela já dá uma noção de onde elas ficam, né? Então, a gente tem a tireoide aqui, logo abaixo, na parte do pescoço, perto dos primeiros anéis traqueais, né? A gente tem aqui a tireoide, né? Uma glândula que é dividida em lobos em muitas espécies. E a gente tem as paratireoides, que parecem uns feijãozinhos aqui. Elas estão em pares, são as paratireoides. Bem pequenininhas, mas muito importantes dentro do organismo. A maioria dos animais apresenta 2 pares, como a gente vê aqui na figura, ó. Paratireoide, né? E estão localizados dentro... nesses polos da glândula tireoide, que é aqui, ó, a glândula tireoide maior e as paratireoides menorzinhas aqui. Uma particularidade é de que o corpo, né, o suíno, ele tem apenas um par. Bom, onde que dentro das paratireoides essas células são produzidas, esse hormônio? Tipo, o hormônio PTH, o paratormônio, ele é produzido dentro das células principais. Eu deixei o Pzinho aqui em vermelho para vocês lembrarem. P são as principais, P de paratormônio, tá? Porque dentro da paratireoide tem 2 tipos de células, as principais e as oxífilas. Não se sabe muito bem quais seriam as funções dessas outras células que são as oxífilas, mas talvez elas sejam algumas principais que elas foram perdendo suas funções, tá? Então, a importância para vocês são nas células principais. O paratormônio, Pzinho, PTH, é produzido nas células principais da glândula paratireoide, que está aqui em conjunto com a tireoide. Como que esse hormônio é produzido? É mais um resumo aqui para vocês de como ele é produzido, porque vocês vão ver melhor a produção do hormônio proteico
lá na parte de fisiologia endócrina com o professor Hector, tá? Ele é um hormônio proteico, então vocês vão ver mais à frente que todo hormônio proteico, ele surge a partir de uma informação que vem do núcleo, né? Então vocês veem aqui, ó, e eles são estocados nos grânulos, eles vão sendo amadurecidos, essa molécula, até formar o hormônio ativo, né? Como que ele vai sendo clivado, ou seja, quebrado, até formar esse hormônio ativo? Ele começa como sendo sintetizado como um pré-hormônio, porque é uma molécula grande, ela não é muito específica, tá? A partir do momento que ela vai circulando por dentro da célula, né, ela vai se transformando, ela vai passando pelas membranas, por complexo de Golgi, por vesículas, e vai sendo clivada sendo quebrada. Então, você vê que começa com uma molécula grande, de 115 aminoácidos, e ela vai ficando menor até chegar nos 84 aminoácidos, os compostos de proteína, tá? Ela vai sendo clivada em pró-hormônio, ela sofre um empacotamento, ou seja, ela vai sendo estocada dentro desses grânulos, e lá dentro também ela vai sendo clivada e sendo formado o hormônio ativo, né? Então, aqui um hormônio que vai ser armazenado. Vocês vão ver também lá que os hormônios proteicos, eles têm uma característica que eles podem ser armazenados dentro da célula, é que ele tem essa capacidade de passar pela membrana, então assim que ele é produzido, ele é liberado. O hormônio proteico não. Um aqui, exemplo, vocês veem que ele está guardado dentro dos grânulos secretores, né? Aqui a gente tem as vesículas secretoras que vão ser liberadas. Quando que esse hormônio é liberado? Né? Quando que, por exemplo, a gente está falando aqui do PTH. Quando que o PTH é liberado? Quando o organismo detecta que ele precisa desse hormônio para atuar, para voltar ao equilíbrio do corpo. Então, por exemplo, a gente vai ver quando aumenta os níveis de cálcio no sangue. Quando diminui os níveis de cálcio no sangue, eu preciso do PTH para liberar e para regular esses níveis de cálcio. Então, é um aviso para o corpo que aqui nesses grânulos, eles precisam secretar o PTH para que ele volte, restabeleça o equilíbrio do cálcio, né? Então, imagina que tem o PTH sendo formado desde o núcleo, né? O sinal dele, ele vai sendo produzido, transformado e vai sendo estocado aqui nesse grânulo, está cheio de PTH, para que eu possa liberar ele no momento necessário, tá? Olha que eu chamo aqui a atenção para vocês. Para que o PTH, que é um hormônio que vai regular os níveis de cálcio, seja liberado, ele precisa do cálcio. Então, tem cálcio dentro da célula, principalmente tem cálcio dentro do retículo endoplasmático, tem cálcio dentro da mitocôndria e tem cálcio externo também, que ajudam a liberação dos hormônios, inclusive do PTH, tá? Fazendo o processo que vocês viram, que é conhecido como exocitose, então, liberação de uma substância posterior da célula, tá? Então, aqui, ó, como resumo, ele é um polipeptídeo, ou seja, um peptídeo grande, né, por vários aminoácidos, que é secretado por exocitose e é rapidamente metabolizado pelo fígado e pelos rins. Então, quando eu tenho, lá, por exemplo, a diminuição dos níveis de cálcio, o organismo detecta, né, lá na paratireoide, aquele PTH que estava guardado, ele é liberado e ele circula pelo sangue em torno de 5 a 10 minutos, que é o tempo que ele consegue restabelecer os níveis de cálcio. Tá? Estou só mostrando aqui como é que é sintetizado o paratormônio aqui dentro da célula. Quais são os efeitos do PTH? Quando que ele é liberado? Né? Para que a gente precisa de paratormônio sendo liberado? Ele vai ser liberado para elevar a concentração plasmática, ou seja, no sangue, de cálcio e diminuir a concentração de fosfato no líquido extracelular. E ele vai atuar em 3 órgãos principais, há 3 níveis, e esses 3 níveis vocês precisam saber, tá? Precisam lembrar sempre deles, que são os ossos e os rins e o trato gastrointestinal. Então, eles sempre vão atuar nesses 3 níveis aqui, 3 órgãos muito importantes dentro da fisiologia do metabolismo do cálcio e do fósforo. Nos ossos e nos rins, eles atuam de forma direta, vocês vão ver por quê, e no trato gastrointestinal também, mas de forma indireta nesse metabolismo aqui. Agora a gente vai ver em cada órgão como é que ele atua. Nos ossos, aí aqui a gente lembra da aula passada, das células que a gente viu, das funções de cada célula. Nos ossos, o paratormônio, o PTH, ele vai aumentar a atividade osteoclástica, né, e diminuir a atividade osteoblástica.
Se vocês quiserem participar agora, vocês podem vir dizer por que ele tem que aumentar a atividade de um osteoclasto e diminuir a de um osteoblasto. Porque, né, como a gente viu, o osteoclasto é aquela célula que faz a reabsorção, né, então ele faz essa remoção, essa retirada de cálcio, né, de fosfato principalmente, que está presente na matriz extracelular, e ele joga esse cálcio para o sangue, então ele põe o cálcio disponível. Por quê? Nessa situação que a gente está falando, o cálcio no sangue estava baixo, né, então ele vai aumentar a atividade do osteoclasto, que reabsorve esse estoque de cálcio que a gente tem lá nos ossos, né, muito bem, que vocês viram, e diminui a atividade do osteoblasto, porque o osteoblasto, ele tem a função de guardar lá nos ossos, né, produzir matriz e meio que aprisionar o cálcio lá nos ossos. Então, se eu quero cálcio para o sangue, eu diminuo a atividade do osteoblasto e aumento a atividade do osteoclasto. Vocês acertaram, tá? Como é que ele faz isso? Pela transferência do cálcio da membrana do osteoblasto, né, e do osteócito, gerando lá uma hipercalcemia. E aqui ele envolve a porção solúvel dos ossos. Lembra que a gente falou que quando os cristais deles vão sendo formados, eu tenho uma parte que forma o cristal de hidroxiapatita, né, e uma parte que fica solúvel quando o organismo precisar. É nesse momento que o organismo precisa, tá? Então, é um local que funciona de pronta troca, ou seja, ele está lá disponível para quando o organismo precisa, ele aciona esse estoque e ele é mandado para o sangue para regular os níveis normais de cálcio e fósforo, né? Então, a gente já viu aqui onde ele fica. Aqui na figura, mostrando o osteoclasto, né? Aqui a atividade dele sendo regulada pelo PTH, e aqui o osteoblasto. Então, aumenta a atividade do osteoclasto, que é a reabsorção, e diminui a do osteoblasto, que seria a deposição. Muito bem. E nos rins? Os rins, ele é o órgão que filtra, né, tudo que tem dentro do corpo, ele passa pelo sangue, e ele tem funções de reabsorver aquilo que o organismo ainda precisa e de excretar aquilo que está em excesso, que o organismo não precisa, e que se ficasse dentro do organismo causaria intoxicação, tá? Então, aqui dentro dos rins, eu tenho partes específicas, que são os túbulos contorcidos, proximais, distais, ductos coletores, diversas partes dos rins, tá? Então, aqui nos rins, o que eu tenho que fazer? Então, imagina, né, que a gente está com pouco cálcio no sangue. Então, vai lá, mobiliza nos ossos, foi a parte 1, chega aqui nos rins. Os rins, eles podem reabsorver ou podem excretar. Nesse caso, eu estou precisando. Então, os rins, eles vão fazer o quê? Reabsorver mais, né? Reter mais o cálcio aqui no túbulo contorcido distal, que é onde eu tenho os canais que fazem a troca do cálcio. E nos ductos coletores, né? Que a gente pode ver aqui, ó, do contorcido distal e ducto coletor. E eu diminuo a reabsorção do fosfato. Então, lembra que eles estão sempre em equilíbrio, né? Então, se um aumenta, outro diminui, para tentar manter esse equilíbrio. E, além disso, uma outra função muito importante aqui nos rins é que ele ativa a vitamina D. Então, aqui nos rins, é que a vitamina D, que a gente conhece como ativa, ela vai ser, de fato, a vitamina D ativa, tá? Porque antes de chegar nos rins, ela ainda não é a vitamina D ativa. Tem a parte da pele, chega no fígado, a gente vai ver também. E aqui nos rins é que ela se torna ativa, tá? Então, se eu estou precisando de mais cálcio no sangue, eu diminuo a perda, né? Então, eu diminuo a excreção, eu aumento a minha retenção e eu ativo a vitamina D, que vai me ajudar também nesse processo de aumentar o cálcio no sangue, certo? Se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no chat, que aí eu volto em algum slide desse e explico para vocês. Mas a lógica que vocês pensam sempre é essa, né? Se eu tenho pouco, eu vou evitar perder, então eu vou evitar a excreção de cálcio, e eu vou preferir reter, né? Então eu vou aumentar a retenção de cálcio, tá bom? Só mostrando quais seriam essas partes, né, dos rins. Tem o trato gastrointestinal. Tu lembra que são 3, né? Os ossos, os rins e o trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal, ele ativa, a vitamina D ativa, ela aumenta a reabsorção do cálcio. Então, vocês lembram que a vitamina D, né, é bom pegar a vitamina D, pegar um sol para ativar a vitamina D e para a gente reabsorver mais cálcio. Lembra que a vitamina D, pegar sol, fortalece os ossos, é mais ou menos por aqui, tá? Então, a vitamina D, lá no trato gastrointestinal, a gente vai aumentar a absorção desse cálcio que foi consumido na alimentação, né? E vai agir de uma forma indireta. Por quê, né? Não foi, a gente fala de forma indireta do PTH. Não foi ele que veio aqui no trato gastrointestinal e fez a reabsorção. Mas ele estimulou a ativação da vitamina D lá nos rins, como a gente viu aqui, né? A vitamina D vai ser ativa aqui nos rins.
E vai a própria vitamina D aumentar a reabsorção do cálcio aqui, através das células do trato gastrointestinal, que vocês vão ver que são células lá colunares, né? E essas células são ciliadas e elas aumentam, então, essa absorção. Lembra que sempre perto de, quando a gente quer aumentar a absorção, a gente está falando também em vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos, eles estão sempre perto lá das criptas, da parte do intestino, tá? Porque quando o cálcio vai ser absorvido, ele vai passar o objetivo dele é ir para a circulação, né? Para aumentar na circulação, que é onde ele estava em menor quantidade, tá? Então, resumindo, as funções do paratormônio. Nos ossos, nos rins e aqui no intestino. Nos ossos e nos rins, ele atua diretamente, né? E aqui no intestino, ele atua indireto, porque primeiro ele ativa a vitamina D, e a vitamina D que faz essa reabsorção, tá? Então, eu tenho a elevação dos níveis de cálcio para o meu equilíbrio, né? Para as quantidades ideais que eu precisava. Então, vejam que os organismos, né, o corpo como um todo, tanto nosso quanto dos animais, eles têm diversos mecanismos para regular e para devolver a homeostase para o indivíduo, tá? Aqui eu tenho o sistema que envolve ossos, que envolve os rins, que envolve o sistema gastrointestinal, fazendo essa regulação dos níveis normais de cálcio, né? E não vai deixar que o corpo perca e que não tenha nenhuma chance de restabelecer o equilíbrio. Então, ele vai mobilizar tudo que ele puder, tá? Então, eu aumento a minha reabsorção, eu aumento o ganho, de onde eu tiver fonte de cálcio, eu vou tirando para restabelecer no sangue, né? Quem é que controla a secreção do PTH, né? O paratormônio? Ele é controlado, primeiramente, pelas concentrações de cálcio livre no sangue, ou seja, quanto menos cálcio eu tiver, mais PTH vou precisar, porque o PTH é quem ajuda o cálcio a ir para o sangue, tá? Então, pensa assim, o PTH, ele gosta de cálcio no sangue, tá? Se eu aumento o cálcio, então eu já tenho cálcio mais do que eu precisava, eu não preciso produzir tanto PTH, né? Então, o PTH diminui a produção. Esse é um chamado de feedback negativo. Vocês viram lá a parte de feedback? Se ainda não viram, vocês vão ver, né? Então, quanto eu tenho o feedback positivo, que é quando eu tenho uma baixa quantidade e um estímulo que eu produzi, mas quando eu tenho uma grande quantidade, eu inibo a produção desse hormônio, né? Feedback negativo, tá? E quando diminui também essa relação que a gente viu de cálcio fosfato, né? Vocês lembram que a relação era de 2:1? Então, quando tem algum desequilíbrio, diminuição, mesmo que o cálcio esteja normal, mas acontece um desequilíbrio, o cálcio fosfato, o PTH é liberado para fazer essas ações e estabelecer esse nível normal, tá? Outros fatores que também vão atuar lá para liberar o PTH. Adrenalina, né? E vocês vão ver depois também esses receptores beta-adrenérgicos. Então, a adrenalina, ela é um fator para liberação do PTH. Por quê? Quando a gente está em perigo, quando a gente precisa fazer um exercício, ou tudo aquilo que envolve liberação de adrenalina, né? Eu preciso de energia. Quando eu preciso de energia, eu também vou precisar de cálcio. Então, aumenta aquela necessidade de cálcio que eu tenho no sangue, que é o sangue que vai distribuir para o organismo, né? Então, com isso, aumenta a necessidade de cálcio no sangue, e aquele hormônio que gosta de cálcio no sangue é o PTH, tá? Então, ele também vai ser liberado como consequência, tá? Outros mecanismos, quando baixa o magnésio, que é como se baixasse o cálcio, então, o organismo entende que baixou o cálcio, aumenta o PTH para levar mais magnésio para o sangue. O sono também, aí, olha aqui essa outra parte importante, né? O sono, para aqueles animais que são diurnos, né? Ou seja, que durante o dia eles têm uma atividade e durante a noite eles estão em repouso, né? Por exemplo, seres humanos, a maioria dos animais, né, que são diurnos. O sono, ele vai diminuir, porque aqui, né, eu não preciso de tanta energia, não tenho tanta atividade celular, tanta atividade física. Então, eu não preciso desse paratormônio sendo liberado, porque eu não preciso de tanto cálcio no sangue. Então, o organismo, como ele foi desenvolvido de uma forma inteligente, ele vai poupar energia, né? Então, eu diminuo a liberação do PTH. E aí, quando a gente acorda, ou quando o animal acorda, que tem todo o dia pela frente, tem que correr atrás de presa, ou se ele for preso, ele tem que correr do predador. Então, ele precisa dessa energia de novo, ele precisa desenvolver todos os seus processos celulares, e aí o PTH de novo vai aumentar, porque eu preciso de mais cálcio no sangue, tá? Para levar para onde estiver sendo necessário, tá bom?
Entenderam? Alguma dúvida em relação ao PTH? Lembra, o PTH ele gosta de cálcio no sangue. Vai fazer de tudo para que o cálcio ele seja mobilizado das suas regiões onde eu tenho, né, o estoque, que são os ossos. Ele inibe a liberação. Eu não quero eliminar, eu quero reter. Então, eu quero guardar aquilo que eu tenho, evitar perder, e eu vou reabsorver de onde eu puder, por exemplo, da alimentação, que é lá no trato gastrointestinal. Essa é a função do PTH, porque agora a gente vai para o segundo hormônio, que é a vitamina D. Tem alguma dúvida? Vocês querem mandar alguma pergunta aí? Ou pode seguir? Então, tá bom, vou seguir aqui. Bom, a vitamina D, lembre que ela também, né, é o hormônio que vai estar atuando junto com os outros hormônios para fazer esse equilíbrio do cálcio e do fósforo. São 3, né? PTH, vitamina D e calcitonina. A gente falou do PTH, agora é vitamina D. Então, a vitamina D, só uma apresentação geral dela para vocês, ela é um hormônio lipossolúvel, que parece com um hormônio esteroide. Vocês vão ver depois nas classificações, que é um hormônio proteico, hormônio lipídico, ou esteroide, né? As aminas, tá? Então, ele se enquadra na característica de hormônios lipossolúveis, ou seja, ele tem aquela capacidade de passar pela membrana, né? Ele é insolúvel em água, então, no sangue ele precisa de uma proteína. Então, tudo isso é característica da vitamina D. Eu lembro lá do cursinho também, aquelas colinhas, né, que dá a vitamina D, é uma vitamina lipossolúvel. De onde que vem a vitamina D? Ela pode vir da dieta, ou ela pode vir da síntese na epiderme, tá? Na dieta, ela tem a sua origem vegetal ou origem animal, tá? Então, presente aqui, ó, as fontes, né? Nos grãos, naqueles peixes de águas profundas, águas frias. A gente tem também no leite, no queijo, né? Então, alguns alimentos que são fontes de vitamina D, tanto eles animais quanto vegetais, tá? E na epiderme é a partir da radiação solar, né? Vocês lembram também que coloca os animaizinhos, os bebezinhos, para tomar sol pela manhã, para fortalecer os ossos. O que é que está fazendo lá? Ele está estimulando a síntese, estimulando a conversão da vitamina D até chegar na vitamina D ativa. Como que essa vitamina, ou esse hormônio, ele é transportado no sangue? Ele, como é um hormônio com característica lipossolúvel, né, ele não consegue ir diluído no sangue, porque o sangue é a parte líquida, né? Então, ele precisa de uma proteína para se ligar e levar esse hormônio até o seu sítio de ação, né? Até a sua célula-alvo, onde ele vai se ligar lá nessa célula e produzir os efeitos desejados. Então, a principal proteína que é produzida para carregar a vitamina D é a globulina, uma proteína específica chamada de transferrina. Como é uma proteína, né, a gente vê que a maioria das proteínas, a sua principal fonte é o fígado. Então, a importância aqui da saúde do fígado, porque ele é importante na produção de proteínas, e essas proteínas, uma delas é a transferrina, que vai atuar ajudando na ligação da vitamina D para levar ela até a sua célula-alvo. Como que ela é excretada, né? Principalmente pela bile e pelas fezes. Então, depois que fez a sua ação, essa vitamina, esse hormônio, ela vai sendo metabolizada aos poucos até chegar na sua via de excreção, que é principalmente pela bile, né? Então, lá dentro da vesícula biliar, pelas fezes e também pela urina. Por que em menor quantidade pela urina? Porque é um hormônio com natureza lipossolúvel, né? Então, uma parte ainda consegue ser conjugada, vocês vão ver também mais tarde como que ela é conjugada, os hormônios lipídicos, consegue ser conjugado e deixa ele mais hidrossolúvel para ser liberado pela urina. Mas a maioria, né, é pelas fezes mesmo, pela bile. Qual é a importância da gente saber uma via de excreção de um hormônio, seja ele lipídico ou proteico? Quando a gente trabalha com hormônios, e principalmente na veterinária, quanto menor estressar um animal, quanto menos a gente estressar ele para coletar e ter informações a respeito da fisiologia desse animal, vai ser melhor. Então, por exemplo, não é igual um ser humano, você levar um cão, né, para coletar sangue. Para coletar sangue dele tem que conter, tem que mobilizar esse animal, e às vezes é um animal de temperamento difícil, então tudo isso vai estressar. Se eu quero estudar estresse, alguma coisa assim, está interferindo, né? Então, imagina quando se trata de vida selvagem, de vida livre, né? Por exemplo, um primata, que é o que eu estou trabalhando agora. Então, quanto mais estresse, pior vai ser para a minha análise depois, porque vai ter muita interferência humana. A dele é lipídica, e ele sai muito pelas fezes, eu posso coletar as fezes dele.
Então, é muito menos estressante eu coletar as fezes, sabendo que eu vou ter esse hormônio liberado pelas fezes, porque ele tem característica lipídica, como, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio que vai monitorar o estresse, e ele também é lipossolúvel. Os hormônios lipossolúveis, eles têm uma excreção fecal. Então, coletar fezes do animal, na hora que ele fizer, na hora que for da vontade do organismo dele, é muito melhor do que eu pegar esse animal, conter e coletar sangue. Então, por isso que é importante a gente saber por onde que os hormônios, principalmente aquele que a gente tem interesse em estudar, ele é excretado, né? Porque aí permite a gente pensar em formas de coletar essa amostra da menor forma estressante possível, tá? Então, se eu quisesse medir vitamina D, por exemplo, eu tinha aqui essas outras opções que não o sangue, que seria mais estressante, né? Como que a vitamina D ela é sintetizada quando a gente fala na síntese a partir da pele, né? Que é essa aqui, ó, síntese na epiderme. Ela é sintetizada a partir dos raios UVB que incidem sobre a pele, né? Então, a gente tem lá uma pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D, ela segue uma rota até chegar nos rins. Lembra que são os rins que ativam a vitamina D? Que tem a vitamina D propriamente dita? Então, antes disso, eu tenho só uma pré-vitamina D, né? Que ela vai seguindo uma rota, né? Se transforma em vitamina D3. E no fígado, ela vai ganhando. Então, tem aqui a pré-vitamina D, que é chamado de colecalciferol. E no fígado, ela ganha hidroxila lá no seu carbono 25, então ela se torna a 25-hidroxicolecalciferol. No fígado, ele é um importante estoque, é como se fosse assim, o estoque dessa pré-vitamina D. Então, eu tenho a vitamina D lá no fígado, que ela está pronta para ser transformada na vitamina D ativa. Onde acontece isso? Nos rins, sob a ação do paratormônio, como a gente viu, no PTH. Então, lá nos rins, ela, mais uma vez, é hidroxilado, né? Ganha uma hidroxila, a gente está vendo aqui o O2, o H2, e se transforma em 1,25 de hidrocolecalciferol ou vitamina D3 ativa. Para que esse sistema todo aqui serve, né? Aqui no fígado eu tenho um grande estoque, então quanto mais vitamina D, quanto mais 25 hidroxicalciferol eu tenho mais estoque para transformar na vitamina D ativa. Se eu tenho muito aqui no fígado, eu não preciso sintetizar tanto pelo sol, eu não preciso... Agora, se eu tenho pouco, o animal ele tem mais deficiência, né? Então, o fígado ele funciona aqui como uma fonte, um estoque de vitamina D para ser transformada na vitamina D ativa. Só para vocês verem de onde que começa até onde termina, até ela se transformar em vitamina D ativa, que é aqui no rins. Então, aqui, ó, coloquei esse símbolozinho de menos, que é quando eu tenho muito 25 hidroxicolecalciferol, ele faz um feedback negativo, ou seja, é um sinal para o organismo de que eu não preciso produzir tanto assim 25 hidroxicolecalciferol, né? Agora, se eu tenho pouco, aí já faz o feedback negativo. Você está me escutando? Oi. Só uma pergunta no slide anterior. Essa pré-vitamina D presente na epiderme seria o colesterol da membrana celular? Tem alguma relação? Eu não sei, professor. É porque eu tinha ouvido falar, né, sobre isso, e aí essa relação do colesterol presente na membrana plasmática, e aí com a interação com os raios solares, ele passa por todo esse processo e conversão, digamos assim, esses processos de transformação até chegar na produção realmente da vitamina D. Deixa eu explicar, então. É teu nome? Desculpa, eu não estou vendo. Max. Max. Ah, o Max. Max, você tinha feito essa pergunta, né, nas aulas passadas. Então, na membrana plasmática das células, principalmente das células epiteliais, você tem o colesterol, que é um precursor, na verdade, né? O colecalciferol, ele é um precursor, tem como precursor o colesterol. Então, o colesterol ele serve de base para sintetizar também essa vitamina. Óbvio que ele é apenas a matéria-prima, né? Então, por estímulo dos raios ultravioletas, essa conversão é feita no meio intracelular. E a vitamina D é produzida principalmente
mas de uma forma pouco ativa. E como a Gessiane explicou, ele precisa ser jogado na corrente sanguínea, cai no fígado a conversão em formas mais ativas. O que é produzido na pele são precursores, entendeu? Uma vez que eles são precursores, eles precisam ir para a corrente sanguínea, indo para a corrente sanguínea, cai no fígado convertido em uma forma mais ativa, que é o 25-hidroxicólicalciferol, e aí, novamente, corrente sanguínea, chegam até os rins. Nos rins existem enzimas de células renais que convertem esse 25-hidroxicólicalciferol em 1,25-dihidroxicólicalciferol. Essa é a forma muito mais ativa da vitamina D. Então, o que é uma forma mais ativa? É quando a molécula tem maior afinidade pelos receptores celulares. A gente vai ver que esses receptores celulares, eles são, por ser uma molécula lipídica, eles estão no meio intracelular, então ele consegue penetrar com mais facilidade na célula e se ligar de forma mais ativa aos receptores, para fazer os efeitos biológicos que a Gessiane vai já explicar no próximo slide. Entendeu? Então, uma das formas é isso que você falou, ajuda na conversão, né, como matéria-prima para formar o colicalciferol, porque são moléculas lipídicas. Todas as moléculas lipídicas, elas têm uma origem na molécula do colesterol. Tá? Todas não, né? Algumas não, mas a maior parte delas, o colesterol serve para sintetizar moléculas lipídicas. Não só a vitamina D, mas também outros hormônios, vocês vão ver mais lá na frente com a reprodução, como o estrógeno, a progesterona, a testosterona, que são hormônios sexuais, eles também têm como precursores o colesterol, tá bom? Entendi, obrigado. Professor? Oi. Oi, não. Professor? Pode falar. Sobre essa síntese, ela acontece especificamente com a vitamina D3 ou ela pode acontecer com a D2 também? Essas conversões, elas são feitas em etapas, né? Então, a vitamina D3, ela é uma forma um pouco mais ativa, o colicalciferol é uma vitamina menos ativa, ela vai cair e cada vez mais essas conversões vão ocorrendo para tornar a molécula mais ativa. Então, existem locais, por que aqui no fígado? Porque no fígado tem enzimas hepáticas que são produzidas pelas células hepáticas, conseguem converter e transformar a molécula, entendeu? Então, na pele tem uma limitação para formar determinadas moléculas, e por isso elas são menos ativas, precisam ir para o fígado, para aí ser convertida em uma forma mais ativa, e aí no rim é que tem mais enzimas específicas para transformar essas moléculas em formas mais ativas. Então, essas conversões, elas estão relacionadas principalmente aos sítios de produção da molécula, mas também para que haja no local enzimas específicas para converter em formas mais ativas. Então, a forma menos ativa, ela tem menor capacidade de ligar receptor e, consequentemente, se não há ligação receptor-substância, o efeito biológico não é promovido de forma adequada ou de forma mais intensa. Quanto maior a afinidade pelo receptor, melhor é o mecanismo de start para que haja a formação do efeito biológico. E aí o efeito biológico a Jéssica vai explicar, tá bom? Aí vocês compreendem melhor. Deixa ela terminar de explicar que vocês têm uma compreensão melhor do processo. Mas é esse raciocínio mesmo, a partir de um precursor lipídico, né? Assim como os hormônios lipídicos, eles vão ser produzidos. Você vai ver depois lá que eles são convertidos em pregnenolona, e ela que é o precursor geral dos hormônios lipídicos. Tá? Bom, quais são os efeitos da vitamina D, então? Como a gente já viu até anteriormente, né? Ela vai ser sintetizada, ela vai ser convertida na sua forma mais ativa, que é a vitamina D3 ativa, lá nos rins, por ação do PTH, né? Então, como o PTH também é aquele hormônio que a gente já falou, hormônio que gosta de cálcio no sangue, se ele vai estimular a produção da vitamina D ativa, é justamente para aumentar esses níveis de cálcio, né? Então ele aumenta a reabsorção de cálcio e também de fosfato no trato gastrointestinal,
E, além disso, ele estimula também, como outro efeito da vitamina D, a síntese de proteínas dentro dessas células mucosas, tá? Então, aqui aumentando, né, para chegar ao nosso objetivo final, que seria o retorno dos níveis de cálcio ao seu nível normal. No intestino. E nos ossos? Sempre são em 3 níveis, né, 3 órgãos, como a gente viu. Nos ossos, promove, então, essa movimentação do cálcio, né, do osso para o líquido extracelular, porque aí ele já fica mais disponível para atuar, né, e para entrar na corrente sanguínea também, estabelecendo esses níveis. Aumenta também a reabsorção óssea, né, já que a gente precisa desses minerais no sangue, então eu vou mobilizar aquelas células que fazem essa reabsorção, que são os osteoclastos. Aumenta também a osteólise osteocítica, que é uma outra função do osteócito lá, e favorece também, quando o indivíduo está em crescimento, processo de desenvolvimento, favorece o crescimento e a mineralização da cartilagem. Então, ela tem essas funções, né? Por isso que vocês veem também que as pessoas, os animais, eles são estimulados a tomarem sol, né? Principalmente as pessoas, para sintetizar a vitamina D, né? E para favorecer, então, o fortalecimento dos ossos, porque durante as fases de crescimento, essa vitamina, ela atua, né? Favorecendo a mineralização da cartilagem. Então, vocês viram lá como que acontece o desenvolvimento ósseo, né? O desenvolvimento, principalmente, endocondral. E nos rins, que seria o terceiro nível, né? Nos rins, eles estimulam aqui a absorção de cálcio, né? Então, aqui, estimulando a absorção do cálcio, e é como a gente viu, né? Os rins, eles podem tanto reabsorver aquilo que o organismo ainda precisa, como eles podem excretar. Nesse caso, a gente precisa guardar todo o estoque que o organismo tiver de cálcio, né? Tudo que a gente puder guardar lá para colocar na corrente sanguínea, a gente vai mobilizar. Então, por exemplo, aqui nos rins, o estímulo, lógico, seria a absorção do cálcio, que está disponível ainda para que o organismo retenha e volte aos seus níveis normais de cálcio. Então, a gente viu no intestino, nos ossos e nos rins. De novo, nesses 3 órgãos, né? E que controla a secreção da vitamina D? Quais são os estímulos e como que ela é inibida, né? Então, para estimular a produção e a secreção, a gente já viu o principal, o aumento do PTH, né? Então, quanto mais PTH eu tenho circulando na corrente sanguínea, esse hormônio, ele tem células alvo, né, que tem receptores. Quando a gente fala em células alvo, são aquelas células que têm o receptor para esse tipo de hormônio. Então, por exemplo, o PTH, ele tem receptores lá nas células renais, como a gente viu. Então, o PTH chega na célula renal, na sua célula alvo, se liga ao seu receptor de membrana, porque ele é um hormônio proteico, né, que a gente viu lá, polipeptídico, e lá dentro ele desencadeia a produção de proteínas, e desencadeia, dentro disso, né, a conversão, é um estímulo para a conversão da vitamina D ativa. Então, o aumento do PTH, eu tenho mais PTH na corrente sanguínea, mais PTH chegando nos rins, então ele está estimulando lá a produção de vitamina D. É um estímulo para a produção de vitamina D. O outro estímulo, quando o cálcio diminui, porque aí dentro desse ciclo todinho, a gente tem cálcio diminuindo, aí o organismo é sinalizado, o PTH é liberado e o PTH estimula a produção de vitamina D. O fosfato também, quando diminui, além daqueles valores que são que o organismo está acostumado, né? Então, também a queda do estrógeno e prolactina são outros hormônios que vocês vão ver depois, mas que também aqui ele estimula a produção da vitamina D, né? Para ajudar nessa mobilização do cálcio. Quando que ela é inibida? Seria em ações contrárias. Então, quanto mais cálcio no sangue, mais fosfato no sangue eu tenho, e calcitonina, que é o terceiro hormônio que a gente vai ver, menos vitamina D eu vou precisar, porque ela ajudaria nessa reabsorção do cálcio, né? Então, o cálcio ele já está aqui em valores acima dos normais. Então, quanto mais cálcio eu tenho, eu vou tentar diminuir tudo aquilo que faria o organismo mobilizar mais cálcio. E uma delas é a produção da vitamina D. Então, é uma inibição da sua produção. Entendido? Agora a gente vai para o terceiro hormônio, que é a calcitonina. Aí, para entender a calcitonina, é mais ou menos assim. Se vocês souberem as funções do PTH e da vitamina D, a calcitonina, ela faz praticamente o contrário. Por que ela vai fazer o contrário? Porque ela vai atuar quando os níveis de cálcio estiverem acima do normal, acima daquele valor de referência dentro do organismo, né? No sangue, tá? Então, o PTH era liberado quando o cálcio estava abaixo,
em situações que a gente conhece como hipocalcemia, e a vitamina D ela vai atuar quando o cálcio estiver acima, que é conhecido como hipercalcemia. Tá? Então, a calcitonina, a gente vai falar agora sobre como ela é produzida, qual a sua natureza e como que ela vai agir dentro do organismo. Porque toda vez que vocês forem estudar hormônio, vocês sempre vão ter que entender a síntese, né, o mecanismo de ação e a metabolização desse hormônio. Tá? Então, a calcitonina, ela é um hormônio produzido pelas células da tireoide. Lá na tireoide, vocês vão ver, quando se estuda tireoide, a gente estuda principalmente os hormônios T3, T4, né? Que é tiroxina, triiodtironina. Mas a tireoide, ela também tem um conjunto de células que não são as células foliculares, que a gente tem principalmente, que a gente estuda, né? As células foliculares lá da tireoide. Só que tem um conjunto de células que ficam ali em paralelo, né? Que são chamadas de células parafoliculares. Essas parafoliculares são as que produzem calcitonina. Então, eu tenho aqui nos folículos, eu produzo T3 e T4, mas do lado dos folículos eu tenho um conjunto de células que produz calcitonina, tá? Então, a tireoide, ela tem toda essa importância, tanto no metabolismo geral, na produção do T3 e T4, quanto no metabolismo do cálcio e do fósforo, com a produção de calcitonina, tá? Então, aqui, ó, a seta preta, a gente vê as células foliculares, né, produzindo aqui essa substância, que vocês vão ver depois, que é chamada de coloide, onde são armazenados os hormônios tireoidianos, e eu tenho também aqui, nessa seta vazia, branca, as células parafoliculares. Essas células parafoliculares também são chamadas de células C. Aqui é uma outra colinha para vocês, C de calcitonina, tá? Lembra que a paratireoide produz o paratormônio, produzido lá nas células principais, o P de principais. Aí aqui eu tenho a tireoide, que tem as células parafoliculares, também chamadas de células C. Lembra da calcitonina, tá? Então, ela é produzida a partir de um pré-prohormônio, ou seja, uma molécula grande que vai ser quebrada ao longo do seu processo dentro da célula até formar o hormônio ativo, tá? Então, isso aqui é mais uma função, é mais uma informação de como que ela é produzida, como o hormônio proteico normalmente é produzido, a partir de um pré-prohormônio, tá? Qual é a química dela? É um hormônio polipeptídico, ou seja, de natureza proteica, de 32 aminoácidos, já é menorzinho que o paratormônio, né? E a secreção ocorre por exocitose. Então, uma secreção típica de um hormônio proteico, né? Ela tem capacidade também de ser guardada em grânulos dentro do citoplasma, e quando o organismo precisa, eu mobilizo cálcio e energia. Esses grânulos, eles são levados até o exterior da célula e liberados essa substância, que no caso é a calcitonina, para regular os níveis de cálcio para o seu equilíbrio normal. Quais são os efeitos da calcitonina? Então, como a gente falou, a calcitonina vai atuar quando o organismo está com os níveis de cálcio acima que está dentro do padrão, né, do equilíbrio do organismo. Então, ela tem um efeito chamado de hipocalcemiante. O que isso quer dizer? Ela vem diminuir os níveis de cálcio na corrente sanguínea, né? Hipocalcemiante diminui os níveis de cálcio na corrente sanguínea, que é o efeito oposto ao PTH em relação ao cálcio, né? Então, lembre, o PTH gosta de cálcio no sangue. A calcitonina, ela gosta de cálcio basicamente nos ossos, tá? Então, ela vai devolver aquele PTH, ela vai devolver o cálcio para os ossos e para os seus estoques. Lembram que aqui eles estão agindo, eles agem de forma oposta, porque justamente para promover o equilíbrio dentro dos níveis normais, né? Então, o organismo, ele sempre tem aquelas formas de aumentar quando tiver pouco, mas também de diminuir quando tiver muito, em relação a diversas moléculas do organismo. Aqui a gente está falando do cálcio, mas lembre que tem muitos outros processos que acontecem isso, né? É o chamado feedback positivo e feedback negativo, dentro aqui da composição química dentro do organismo, tá? A principal função é sobre os ossos, né? Reduzindo, então, a concentração plasmática, ou seja, concentração sanguínea de cálcio de fosfato. Lembra que eu falei para vocês que é só vocês lembrarem a função do PTH, da vitamina D, aí a calcitonina faz o contrário. Então, aqui, ela reduz a concentração plasmática de cálcio de fosfato. Como que ela faz isso em cada órgão? Então, lembra que a gente está falando, quando a gente fala em metabolismo de cálcio e fósforo, e nesses 3 hormônios, a gente fala em osso, trato gastrointestinal e
rins, tá? Então, nos ossos. Aí, nos ossos, vocês lembram, agora vocês me falaram, né? Responderam muito bem lá com o que acontecia nos ossos para o cálcio sair e para aumentar na corrente sanguínea. Aí, agora é só pensar o contrário. Eu preciso diminuir na corrente sanguínea porque ele está em excesso. Então, eu vou inibir a reabsorção, né? Porque quanto mais eu reabsorvo, lá diminui a absorção osteoclástica de novos osteoclastos. Tá? Eu inibo a osteólise osteocítica, né, que seria um outro mecanismo celular de levar mais cálcio para o sangue, mas ele já está em excesso, então eu tenho que diminuir isso. E, além disso, eu aumento também o movimento do fosfato para aqueles líquidos extracelulares para tentar restabelecer esse equilíbrio de cálcio e fósforo. Tá? Então, eu tiro ele também dos compartimentos extracelulares e mando para o osso. É mais um efeito contrário ao que a gente já tinha visto antes, porque nessa condição a gente está em hipercalcemia, a gente quer devolver para o equilíbrio, né, restabelecer o equilíbrio do organismo. A gente viu nos ossos. E nos rins? É o mesmo mecanismo, né? Então, pensa que a gente tem muito. Então, eu tenho muito, eu posso excretar mais, eu posso diminuir a minha reabsorção, eu posso evitar tudo aquilo que continuaria aumentando esse cálcio, tá? Então, eu aumento a excreção, né, tanto de cálcio quanto de fosfato, e eu inibo a reabsorção. Por quê? Tenho muito, eu não preciso, né? O organismo, ele já está saturado, digamos assim. Então, ele precisa excretar mais e ele não quer mais reabsorver porque já está em excesso. Isso acontece normalmente, né? Quando tem um desequilíbrio mínimo dessas quantidades de cálcio e fosfato. Mas, claro, que em algumas doenças, por exemplo, isso aqui pode estar comprometido. Então, por exemplo, se os rins do animal, um animal idoso, né, um animal que tem algum tipo de doença renal, esse sistema ele vai estar completamente comprometido. Então, o que pode acontecer? Eu posso não excretar, o organismo mesmo tendo muito cálcio, eu posso ter dificuldade de excretar o cálcio e fosfato, eu posso... esse mecanismo ele vai estar comprometido, né? Então, o animal ele não tem mais esse equilíbrio, tá? Então, isso aqui acontece quando o organismo ele tem ainda essa capacidade de resolver, digamos assim, né, esses problemas de equilíbrio que acontecem. Mas, claro que com uma doença, isso aqui pode se alterar e aí não pode ser possível, né, e vai levar a um acúmulo, principalmente de fosfato. E aí pode levar a muitos danos celulares de hiperfosfatemia, que vocês vão ver depois, lá na parte de clínica, na parte de patologia. Só lembrando que essa seria a função normal, né? Então, o organismo, ele trabalha para isso, para manter o equilíbrio. Mas, se ele estiver saudável, ele estiver desempenhando suas funções. Se ele tiver algum tipo de patologia, isso aqui pode se alterar, e aí ele não ser capaz de responder como seria o ideal, né? Então, vocês lembrem sempre desses raciocínios do que é o normal, vocês vão ouvir muito isso na patologia. Vocês têm que lembrar e saber o que é o normal para vocês entenderem o que é o patológico. E no trato gastrointestinal? Então, lembra que no trato gastrointestinal eu já tenho, né, no sangue como um todo, é uma condição de hipercalcemia, e no trato gastrointestinal a função seria reabsorver, mas aí eu já tenho muito. Então, ele inibe a atividade do trato gastrointestinal, né, diminuindo, né, inibe a secreção ácida, né, todo esse movimento do trato gastrointestinal, e também diminuindo a secreção de gastrina, que seriam aqueles hormônios que vão atuar, fazendo a regulação do trato gastrointestinal, e aumentariam a reabsorção do cálcio. Então, o organismo ele tenta dar o jeito dele para restabelecer esses níveis normais, que é através da função desses hormônios. O que controla a secreção de calcitonina, né? Então, a gente lembrando da função e do controle da secreção do PTH, a gente lembra que o contrário acontece na calcitonina. Então, quem controla a secreção de calcitonina? Quando aumenta as concentrações plasmáticas de cálcio, além do normal, né, além daquele que é conhecido pelo organismo, né, como dentro da faixa padrão, isso sinaliza ao organismo, olha, tem muito cálcio no sangue, eu preciso estocar, eu preciso tirar daqui, porque apesar de ser muito importante para a célula, o cálcio em excesso e vai ocasionar algum tipo de dano, né? Ele vai se depositar em áreas que não seriam interessantes lá para o organismo. Então, esse aumento do cálcio induz a liberação de calcitonina, né? A calcitonina gosta de cálcio praticamente nos ossos, tá? O pH gosta de mandar o cálcio para o sangue.
Alguns hormônios também, como gastrina, secretina, colocitocinina, vocês vão ver lá na fisiologia do sistema digestivo, e o glucagon, eles também estimulam a secreção de calcitonina. Por quê? No momento que o indivíduo ele vai se alimentar, né, ele se alimenta, tanto o animal quanto os seres humanos, aumenta a minha absorção dos nutrientes e dos minerais, e o cálcio também. Então, isso daqui é um estímulo para que a calcitonina seja liberada, e eu pego esse cálcio, né, que veio da alimentação, e estoque, para evitar uma condição de hipercalcemia, que seria danoso também para o organismo. Então, hipercalcemia pós-prandial, ou seja, após aquela refeição. Vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Porque agora a gente vai fazer um resumo geral do que acontece no organismo e qual é a resposta do organismo, principalmente em relação às concentrações de cálcio, tá? A gente fala cálcio, fosfato, mas o desequilíbrio do cálcio ele é muito mais corrigido e, consequentemente, do fosfato também. Tem alguma pergunta em particular? E aí a gente vai fazer esse resumo geral aqui para vocês. Eu queria saber se tinha só como falar de novo sobre calcitonina no trato gastrointestinal. Tá, aqui no trato gastrointestinal, ela vai... Essa parte dos hormônios que você fala? Isso, nessa última parte que tu falou. Ah, tá. Pois é, quando a gente se alimenta, né, ele vai aumentando as concentrações dos nutrientes, depois que eles são absorvidos lá no trato gastrointestinal. Então, aquele cálcio que é advindo da alimentação, por exemplo, você comendo daquelas, ou o animal se alimentando daquelas fontes vegetais ou minerais de cálcio, o cálcio ele vai aumentar na circulação, né, como consequência, assim como vai aumentar a glicose, né, então, quando aumenta esses hormônios, esses nutrientes dentro do trato gastrointestinal, da corrente sanguínea, porque a corrente sanguínea, lá tá, os vasos, vocês viram que eles estão percorrendo todo o trato gastrointestinal, justamente para fazer essa reabsorção daqueles nutrientes que foram consumidos, né, e a utilização, tá? Então, assim como a glicose ela vai sendo guardada depois que a gente come, né, dá aquela preguiça, que é quando o organismo ele está regulando aqueles níveis todos, está estocando, então está acontecendo um grande metabolismo ali, e o organismo, a gente fica um pouquinho mais lento, que a atividade gastrointestinal está intensa, tá? Além disso, que vai sendo guardado glicose, vai sendo guardado os lipídios, os minerais também. Então, o cálcio, ele precisa ser estocado, né? Para não ficar em alta na corrente sanguínea. Porque lembra que, por exemplo, você está no jejum, aí eu tinha os níveis mais baixos de cálcio normalmente. Mas quando a gente se alimenta, assim como glicose, assim como outros nutrientes, o cálcio também aumenta. Então, ele leva a uma hipercalcemia, que não é patológica, né? Que foi induzida pela alimentação, e eu preciso guardar. Que hormônio que guarda o cálcio? A calcitonina, tá? Então, os hormônios, eles vão estimular os hormônios envolvidos no trato gastrointestinal. Gastrina, secretina, colocitocinina e glucagon são hormônios que ajudam, após a alimentação, a guardar os nutrientes. E uma das funções é estimular a secreção de calcitonina, que vai guardar o cálcio. Assim como, por exemplo, o glucagon, ele vai guardar, né, ele vai ajudar a utilização da glicose, e dentre os outros. Tá? Então, é mais para estocar aquilo que, no momento, está em alta porque você se alimentou, o animal, tá? Então, eu preciso guardar para o momento que eu precisar, né? Para depois, quando a gente quiser fazer o uso desse nutriente. A Luísa perguntou aqui o que seria hipercalcemia pós-prandial. É justamente esse aumento do cálcio, né? Lembra? Hiper é o aumento, calcemia é o nível relacionado ao sangue, tá? Então, hipercalcemia, muito cálcio no sangue. Hiperglicemia, muita glicose no sangue. Pós-prandial é porque foi depois de uma alimentação, tá? Então, pré-prandial seria antes e pós-prandial é após a ingestão de alimento, tá bom? Entendeu? Tudo certo? O menino que perguntou? Não consegui ver aqui. Obrigado. Nada. Tá, então, vocês podem participar agora, só dizendo assim, aumenta ou diminui, tá? Vocês podem ligar o microfone de vocês rapidinho, não precisa ligar a câmera, só o microfone, só para vocês, ver se vocês entenderam aqui o que seria a lógica, né? O que seria o raciocínio dentro dessas condições. Então, por exemplo, o animal, ele tá, ou a pessoa, está em hipocalcemia, né? Aqui a setinha diminuiu os níveis de cálcio dentro da corrente sanguínea, hipocalcemia, né? Então, o organismo detectou isso, viu que ele precisa mobilizar mais cálcio,
perder menos cálcio e reabsorver de onde ele puder, tá? O que acontece com os níveis de PTH, que é o hormônio paratormônio, né? Que é aquele hormônio que gosta do cálcio no sangue. Ele aumenta ou ele diminui? Aumenta. Muito bem, ele aumenta. E a calcitonina, que é aquela que gosta de cálcio guardado? Diminui. E a vitamina D? Aumenta. Muito bem, né? Então, lembrando que o PTH é sempre porque a vitamina D, então, quando ele aumenta, a vitamina D aumenta. Muito bem. Aí, imagina que esse nível de cálcio está sendo regular. Vai aumentando, 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 até chegar no estado de hipercalcemia, né? Lembra que isso pode acontecer dentro do processo fisiológico mesmo, ou um processo patológico, né? Então, o cálcio, ele está em excesso na corrente sanguínea. O que acontece com o PTH que gosta desse cálcio no sangue? Já tem muito, né? O PTH, ele joga mais cálcio no sangue. Diminui. E a calcitonina, que gosta de guardar o cálcio, tirar ele do sangue? Aumenta. Aumenta. E a vitamina D, que assim como o PTH? Diminui também. Diminui, tá? Então, não é muito difícil de se entender, né? Assim, na prova a gente pergunta basicamente isso, né? Um estado de hipercalcemia, o que acontece com o hormônio tal? E qual seria a função desse hormônio, lembra? Então, vocês sempre lembram dos órgãos que ele atua: ossos, trato gastrointestinal e rins. A função dos ossos é guardar, a função do trato gastrointestinal é reabsorver, e dos rins ele pode excretar ou reabsorver, dependendo do que o organismo quer naquele momento, né? A gente trabalha com os momentos dentro da fisiologia. Se está diminuído, os rins ele vai diminuir a perda e aumentar o meu ganho, né? Então, diminui a excreção, aumenta a reabsorção. Assim acontece com os outros órgãos. É só pensar o que está aumentado ou diminuído e o que eu preciso fazer, né? Quais são os mecanismos que eu tenho para que esses níveis eles voltem ao normal. Bom, gente, eu acho que era isso, né? Que pena que acabou. Então, aqui é um esqueminha, lembrando para vocês, né? A tireoide, quando aumenta os níveis de cálcio no sangue, o que a tireoide faz? Está produzindo a calcitonina, né? Que vai ajudar a guardar. Nos ossos, aumentando a deposição do cálcio. No trato gastrointestinal, diminuindo a reabsorção, porque já tem muito. E nos rins, diminuindo a absorção também, porque já tem muito. Mas aí, como isso foi acontecendo, diminuiu os níveis de cálcio geral no sangue. E aí, o estímulo para a tireoide produzir o paratormônio, que é aquele hormônio que gosta de cálcio no sangue. O que ele vai fazer nos ossos? Estimular a saída do cálcio desses ossos, mandar para o sangue. No trato gastrointestinal, eu vou absorver mais cálcio, jogar para o sangue. E nos rins, eu diminuo a eliminação, né? Porque eu não quero perder. Então, eu paro aquilo que quer eliminar e eu aumento aquilo que quer reabsorver. E aí eu restabeleço os níveis normais e o organismo ele fica dentro desses níveis normais, aqui mantendo sempre esse sistema de equilíbrio. Então, isso imagina que é dentro do organismo do ser humano, do animal, para o cálcio e para o fósforo. Só que tem muitas outras coisas que a gente regula durante o dia, né? Os níveis de glicose, então tem muitos outros hormônios envolvidos, e assim faz com que a gente esteja vivo, funcionando dentro dos nossos limites, né? E dependendo do que o organismo quer naquele momento, ele vai utilizar todas as ferramentas possíveis para que ele mantenha e a gente permaneça em homeostase, que é o equilíbrio, né? Permaneça dentro da nossa fisiologia, que é o que a gente estuda aqui. Quando o organismo ele não consegue fazer esses mecanismos funcionarem diretamente, é o que leva a algum estado patológico, como vocês vão ver nas outras disciplinas, como patologia, né? E aí a gente tem que intervir quando é um animal, com uma pessoa, e aí já são os conhecimentos da clínica, da terapêutica, o que você precisa fazer para restabelecer essa fisiologia, né? Para diminuir esses danos patológicos. Aí vocês vão indicando o conhecimento que vocês vão adquirindo, por isso que é importante vocês entenderem a fisiologia, para vocês entenderem o que é que acontece na patologia, o que é que deu errado, digamos assim, e o que é que vocês podem fazer para restituir esses níveis normais. Bom, agora a gente vai só falar para vocês um pouco do que foi o nosso trabalho, né? A gente fala assim um pouco da fisiologia óssea, tudo bem, vou estudar aqui para a prova, mas mais lá na frente, vocês podem precisar desses conhecimentos para
Se vocês forem seguir na área de pesquisa, na área de docência, ou clínica terapêutica, cirurgia, alguma coisa assim. Então, por exemplo, no meu mestrado, que foi com desenvolvimento ósseo da placa, eu estudei como que os ossos eles se desenvolveram. Então, o que eu tinha que ter em mente aqui? Como que o osso surge? A partir de que momento ele surge, né? Como que ele vai se desenvolvendo? Então, onde acontecem as ossificações? Quais são os centros primários de ossificação, os centros secundários? Então, isso aqui é o artigo do meu mestrado, no artigo que a gente publicou ano passado, que foi sobre o meu mestrado com paca. Quem não conhece a paca, esse animalzinho bem aqui, ó, é um dos maiores roedores que existe, tá? Ele é aqui da Amazônia. E vocês podem ver que é um conhecimento de fisiologia óssea, né? Por isso que o professor me pede para dar essa aula aqui, que é aplicado na prática, né? Então, foi um conhecimento que eu precisei utilizar e revisar também, para que eu pudesse desenvolver esse trabalho da melhor forma possível. Tá? Então, aqui tem um vídeo que mostra como que esse trabalho foi feito, né, que foi no mestrado. Daqui a pouco a Alana vai falar um pouquinho do dela, tá, que é o final da aula, é mostrar assim, qual que é a aplicação prática desse conhecimento que a gente tem, de fisiologia óssea, de desenvolvimento ósseo. Tá? Então, aqui é um vídeo de como esse trabalho foi desenvolvido. A gente fez por meio da ultrassonografia. Vocês vão ver aqui, é um vídeo que a gente fez também para colocar no artigo, né? A gente tinha os fetos de paca. A Alana vai explicar um pouquinho melhor para vocês aqui, porque é o trabalho dela também, só que com outra espécie, né? E aí a gente fez com ultrassom, porque é um método não invasivo, né? Então dava para a gente monitorar a gestação desses animais, que a gente tinha fetos provenientes de caça, mas é um método que dá para fazer em animais vivos, né? Sem invasivo, né? Então aqui a gente identificava cada ossinho, né? Tô vendo que são os fetos. Esse aqui é um feto de paca e não está parecendo com paca ainda, porque ele é um feto ainda bem pequenininho, né? Não desenvolveu pelo, não desenvolveu aquela coloração. E a gente queria ver em que momento que surgia cada osso. Desde o esqueleto axial, lembra que eu mostrei para vocês lá, né? Costelas, coluna, até o esqueleto apendicular, que são os ossos mais longos, e os ossos curtinhos também. Tá? Então, aqui a costela, a gente ia identificando em que momento do desenvolvimento. Então, todos esses animais são fetos, né? É uma vida intrauterina ainda. Esse animal, ele não nasceu, porque quando ele foi caçado, a fêmea foi caçada, ela estava gestante, estava nesse período gestacional aqui que a gente está avaliando. Então, a gente pôde acompanhar em que momento que surgia cada osso desse animal, né? E tinha muitos animais, então a gente conseguia fazer essa avaliação. Aí, identificando, né, a coluna, as costelas, que a gente já vendo lá. A gente vê aqui que nesse método de ultrassom, só falando um pouquinho para vocês vão saber um pouquinho melhor lá na frente, quando vocês tiverem a disciplina de diagnóstico por imagem, né, que o ultrassom ele se baseia nessa produção de ecos, principalmente para a formação de imagem. Então, quanto mais denso um tecido, mais eco ele vai produzir. E vocês lembram que os ossos, principalmente quando já está mineralizado, ele é um tecido denso, né? Porque ele tem os minerais lá. Apesar de eles terem substância orgânica, eles têm a substância inorgânica que dá essa densidade característica. Então, quanto mais denso o tecido, mais eco ele produz, mais brilho, mais branco ele aparece na imagem. Então, a gente sabia que tudo que era mais branquinho já era osso, basicamente, né? Então, aqui a gente tem as clavículas, direita e esquerda, a escápula. Aqui ainda está uma escápula bem do início, né? E aqui a gente já tem uma escápula mais desenvolvida, né? Vou passar aqui. Só mostrando para vocês. E quanto mais denso o tecido, mais eco ele produz, né? Por exemplo, o osso mais desenvolvido produz muito eco, então ele parece muito branco aqui na imagem. Quanto menos denso, né? Quanto menos eco ele produz, mais escuro ele aparece, que é chamado de hipoecoico ou anecoico, ou seja, pouco eco ou nenhum eco. E aqui é um tecido ósseo mais denso, que produz muito eco, que é conhecido como hiperecoico, uma imagem que forma muito eco, lá no ultrassom. Húmero, então a gente identificava, né, cada osso desse aqui, mostrando o vídeo para vocês vão ver melhor aqui na frente. Os centros de ossificação, então, primeiro, esse aqui já é um osso bem desenvolvido. Por que que eu sei? Porque ele tem uma diáfise já bem grande, né? A gente faz essa mensuração do comprimento dela.
e eu já consigo ver os núcleos de ossificação secundários. Então, é um osso que já está em maior desenvolvimento. Rádio 1, a mesma coisa para o rádio 1, então a gente pode ver aqui, ó. A gente fazia isso dentro da água, porque o fetinho, né, já estava morto, então a gente fazia dentro da água. Mas na vida intrauterina, eles também ficam nesse ambiente líquido, né, que é lá no líquido placentário. Então, basicamente, a gente estava mimetizando esse ambiente. Cada ossinho, né, então, ou seja, é um animal mais desenvolvido, que é uma paca já nos seus estágios de gestação próximo do nascimento, então a gente já vê o rádio 1, né, e a gente vê os ossinhos que compõem o metacarpo, né, e os ossinhos do carpo aqui. Metacarpo, que vão formar como se fossem os dedinhos, e os ossos do carpo que fazem essa ligação aqui entre esses ossos. As falanges, então a gente faz a mensuração de todos esses ossos. Foi importante para ver em que momento da gestação surgia cada ossinho desse, né? E aí que gerou aquele artigo que eu mostrei para vocês no início, né? Então, é o conhecimento de como que o osso se desenvolve, né? Que mais tarde a gente precisou dele, no caso eu precisei dele para fazer esse estudo durante o mestrado. Né? Aqui os ossinhos, né, do társio, metatarso, das falanges. E os centros secundários de ossificação, né? Então, a gente percebe esses centros secundários já quando o organismo, o animal, ele está prestes a nascer, porque já desenvolveu a diáfise, e aqui vai surgindo o centro secundário de ossificação. E lembra que aqui é em escuro, né, que é anecoico ou hipoecoico, que a gente fala, tem tanto espaço quanto tem também cartilagem. Por quê? Essa cartilagem, como a gente falou anteriormente, que o animal vai utilizar para crescer. Né? Então, quando tiver essa cartilagem disponível entre os ossos, entre os centros de ossificação, ele tem a possibilidade de crescer. Aqui ela ainda está grande porque o animal ainda vai nascer, né? Então ele vai ter toda a vida para se desenvolver e crescer e viver. Né? Então, aqui, só lembrando para vocês, como a gente via antes, muito provavelmente a gente pegou desde o modelinho de cartilagem, né, até esse osso se desenvolver. Então, tem ossos, como eu mostrei para vocês, que só tinha a diáfise. E outros ossos dos animais, no decorrer da gestação, né, próximo da gestação, que da paca é de 150 dias, mais ou menos, então tinha um animalzinho lá de 140 dias, que a gente já via esses dois centros secundários de ossificação. A gente só não tem essa imagem, porque o animal ainda não tinha nascido, né, então ele ainda não tinha terminado o seu desenvolvimento. Mas a gente tem imagens até aqui, por exemplo, onde os núcleos eles estão se desenvolvendo, e na vida pós-natal, né, os animais eles vão crescendo e vão, dependendo da utilização desse membro, ele vai desenvolvendo com maior velocidade o membro anterior ou o membro posterior. Tá? Quando a gente compara com outras espécies, a gente percebe que ele desenvolve determinados membros antes do que outros membros, dependendo de como que ele vai usar. Vamos ver também. Aqui só uma figura mostrando esse desenvolvimento, quando a gente vai acompanhando cada etapa. Então, quando ele ainda era, olha, quando eu tinha só a diáfise, só um centro primário de ossificação, esse aqui é um fetinho, esse aqui é outro, esse aqui é outro. A gente tinha, no total, 102 fetos. Desde o menorzinho, quase embrião, até um feto bem próximo do nascimento, que já tinha todo desenvolvido, já tinha pelo, já tinha as unhas bem desenvolvidas, né? Que é um feto aqui, por exemplo. Tá? Então, essa primeira e a segunda prancha é de húmero, essa terceira e quarta é radiúna. Então, vocês podem ver que, ó, quando eu tenho radiúna, quando ele é bem pequenininho, e quando ele vai se desenvolvendo, né, surgindo os núcleos secundários, os núcleos proximais, os núcleos distais, tá, de cada tecido ósseo desse aqui. Tá? Junto com isso, o que está se desenvolvendo? O sistema nervoso, o sistema musculoesquelético. Tá? Então, tem estudos que mostram, por exemplo, que quando eu já tenho esse centro secundário de ossificação, o sistema musculoesquelético ele já está se desenvolvendo, porque eles são conectados, né? Vocês lembram? Então, que vai precisar de ossos, de músculos, de tendões, de ligamentos para movimentar quando ele nascer. Assim como o sistema nervoso também tem que estar bem desenvolvido. Então, aqui a gente fez um monitoramento intrauterino desse desenvolvimento ósseo. Mas, ao mesmo tempo, foi feito um estudo com as características externas, aí viram que, por exemplo, animais desse tamanho já tinha a unha bem desenvolvida, já tinha uma genitália, já tinha a pelagem bem desenvolvida, aqueles pelos de sensibilidade, né, como um bigodezinho. Então, tinha os dentes desenvolvidos, então, realmente, um animal bem precoce, que a gente pôde perceber,
desde a sua formação externa até a formação interna, como os ossos. Se vocês pegarem um primata, por exemplo, quando ele está próximo do nascimento, muito dificilmente ele já tem esses núcleos, porque o primata é um animal que demora mais na sua gestação, e quando ele nasce, ele ainda vai ter certos cuidados maternos. É como uma pessoa, né? Um bebezinho que ainda vai se desenvolvendo depois que nasce. Ainda tem muitos cuidados maternos, ele nasce sem saber andar, então ele nasce sem a capacidade de correr. Aqui não, a paca é uma presa, então quando ela nasce, ela já precisa estar desenvolvida os seus diversos sistemas para que ela nasça e tenha capacidade, né, tenha uma pouca dependência parental, ou seja, dos pais, e que ela consiga se desenvolver o mais rápido possível para se manter viva. Né? Ela não pode se dar o luxo de nascer e esperar os cuidados da mãe, porque é o tempo que vem o predador e vai predar ela, tá? Mas o primata não. Apesar de algumas espécies terem presa, mas ele ainda tem um desenvolvimento bem mais lento, porque depois que nasce que ele completa. Tá? Dependendo da história de vida do animal, ele tem um desenvolvimento. Um tipo de desenvolvimento que é o que a gente está estudando em diversas espécies. Essa aqui foi a paca, né? E aí vocês vão ver agora com a lama, para terminar a aula, a cutia, tá? Isso aqui só para mostrar para vocês um vídeo sobre o que acontece quando tem distúrbio de cálcio e fósforo, principalmente aqui de cálcio, em cães e gatos, mas dá para ter uma ideia geral, então vocês podem acessar aqui, é um vídeo muito bom, de um canal de veterinário de clínica. Então, eles dão essa parte aqui, o que acontece com o organismo, aí vocês podem fazer o link do que a gente entendeu já hoje aqui da aula. Tem uma apostila também, que muitas vezes eu leio porque ela já tem uma forma mais resumida, então é bacana, eu gosto desse site aqui, da UFF, tem várias apostilas lá que dá para vocês estudarem, uma relembrada rápida, e o livro, principalmente, que eu tirei aqui foi da Fisiologia dos Animais Domésticos do Dupes, tá? E uns outros livros aí, mas aqui tem a parte bem principal que vocês conseguem ver também. Estudem pelo livro, por onde vocês conseguirem, tá? Não fiquem só aqui nos slides também, como o professor já falou para vocês. Aí agora a Luna